Aleluia. Marcos capítulo 4. Pode se assentar, meus irmãos. Vocês estão cansados, vieram do trabalho, da faculdade, dos problemas, dos BOs. Pode sentar aí, fica à vontade. Só peço uma coisa para vocês: não se calem, reajam, glorifiquem, tomem posse daquilo que sairá deste altar nesta noite, porque eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Minha amiga Carol está aqui me ajudando hoje. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Se morrermos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, há um ditado popular muito antigo, que nem tem uma atribuição a uma pessoa específica, mas que provavelmente surgiu no meio de pessoas que eram da marinha, pessoas que estavam acostumados a navegar por esses mares afora. Um ditado que diz assim: mar calmo não forma bom marinheiro. Vou repetir: mar calmo, repita comigo: mar calmo não forma bom marinheiro. Esse velho ditado, que parece muito antigo, mas que ao trazermos para o nosso contexto, está nos dizendo algo muito essencial na nossa caminhada, Carol. Esse ditado está nos dizendo que somos forjados no meio das tempestades. Nenhuma pessoa que nunca foi experimentada em algo tem autoridade para ensinar sobre aquele tipo de assunto. Se você nunca passou por uma crise, como você vai conseguir aconselhar alguém que está vivendo em uma crise? E hoje, o que mais tem por aí, com o avanço das tecnologias e das redes sociais, é gente especialista em todo tipo de assunto. É especialista em fazer compra no mercado. É especialista em ficar rico, Pablo. Não, eu tenho 10 passos que se você seguir, irmão, Bill Gates vai ficar para trás. O que mais tem por aí são especialistas de assuntos alheios. A pergunta que eu faço é: será que essas pessoas têm autoridade para ensinar na área que eles estão ensinando? Será que eles foram experimentados naquilo que eles tanto dizem ser a maior notícia, a maior chave de todos os tempos? Você acha mesmo que esses discípulos teriam a capacidade de, nas suas cartas, de nos seus evangelhos, declarar que o Senhor é aquele que acalma o vento, que acalma o mar, se eles nunca tivessem passado por um momento de crise? Mar calmo não forma bons marinheiros, porém, mar revolto cria especialistas no assunto. É como você pedir conselho para uma pessoa que... conselhos de matrimônio a uma pessoa que fracassou no casamento. Como é que essa pessoa vai ter autoridade para te ensinar alguma coisa se nem ela conseguiu sustentar o seu matrimônio?
É alguém que quer te ensinar a palavra do Senhor, mas nem ela entende a palavra do Senhor. É alguém que está tentando te conduzir a um caminho, sem que nem ela percorreu aquele caminho ainda. Mar calmo não forma bons marinheiros. E nós acabamos de ler um texto, na qual Jesus convida os seus discípulos a passar de um lado do lago para o outro lado do lago. E aqui, muitas vezes na palavra do Senhor, vamos ver a palavra mar. Mas na verdade, o local onde isso aconteceu é um lago que tem mais ou menos 20 quilômetros de comprimento por 14 de largura. É um lago muito grande, de águas doces, um dos maiores lagos do Mediterrâneo. É um lago que ele está a mais ou menos 220 metros abaixo do nível do mar, coberto por grandes montanhas rochosas. E há um fenômeno neste lugar que muitas vezes se formam meio que camadas de gelo sobre esses montes. Então o que acontece no meio desse percurso? Jesus diz aos seus discípulos: galera, é necessário que a gente passe para o outro lado. E aqueles homens que estavam andando com Jesus, estavam vendo Jesus curar os enfermos, estavam vendo Jesus somente com a sua palavra declarar a cura para o servo de Jairo, que nem no local estava. Eles viram Jesus tocar no leproso, e sabemos que o leproso, quando é tocado por alguém comum, essa pessoa que o toca se torna também um leproso. Mas Jesus é aquele que toca sobre as nossas feridas, e ele não fica doente, é nós que somos sarados. Eles estavam juntos com Jesus, observando tudo aquilo que ele estava fazendo. Eles estavam obedecendo ao chamado de Jesus, que dizia: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Siga-me, e nós espalharemos as boas novas do reino de Deus, não somente aonde nós estamos, mas até os confins da terra. E a ordem de Jesus foi: nós chegaremos ao outro lado. Entra no barco. E provavelmente, meus irmãos, Jesus estava um pouco cansado da sua rotina frenética. Os pastores atendem muitas pessoas aqui, geralmente nos dias de quinta-feira, né? É cansativo escutar problemas, resolver problemas, aconselhar. Imagina isso em uma grande escala de multidões. Imagina aquela fila do INSS. E Jesus atendendo um por um, com todo amor, com todo carinho, com toda a paciência. Jesus é Deus, mas Ele também é 100% homem. Jesus se cansava. E Jesus aproveitou, Carol, aquela oportunidade onde demoraria um certo tempo, de um lado do lago até o outro, para descansar. E aí eu fico imaginando tudo que acontece naquele barco. Então imagina que aquela galera entra no barco, e aí Jesus chega e fala: galera, é o seguinte, entre nós há pescadores experientes, pessoas acostumadas a atravessar esse rio todo momento. Faz o seguinte, tomem conta do leme. Está aqui, ó, Jesus mandou para eles o endereço, eles jogaram no Waze da época, e falou: ó, vocês têm que chegar naquele lugar. Vai seguindo aqui a trilha, e quando chegar lá vocês me acordam, tá bom? Vou tirar um cochilinho, cansado. Tem gente boa aqui, gente preparada para enfrentar esse mar. E Jesus descansou. Só que de repente, um fenômeno que acontece naquele lugar, quando os ventos gelados descem das montanhas e se encontram com a camada quente que está sobre aquele lago, a 220 metros de profundidade do nível do mar, grandes tempestades repentinas surgem no meio daquele lugar. E olha que sorte daqueles discípulos, Carol. Bem no dia deles, teve uma das piores tempestades já vistas e registradas nas Escrituras Sagradas. Lembrando, naquele barco tinham pescadores experientes, pessoas que estavam acostumadas a passar por pequenas crises, pequenas tempestades. Não era a primeira vez que aquilo acontecia, eles já tinham passado por momentos de turbulência.
Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que de repente, tudo estava muito bem, o caminho estava tranquilo. Essa grande tempestade veio sobre eles, tão grande, tão forte, tão violenta, que o barco balançava, e as águas daquele mar estavam inundando a embarcação. Com certeza, aqueles homens já tinham feito alguma coisa com as experiências que eles tinham. Segura o leme aqui, vai um pouquinho mais para o lado, ali está mais calmo, volta para cá, eu já passei por isso, vamos tentar na força da nossa mão, eu vou conseguir passar por mais uma. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que dessa vez não. Nada do que eles fizeram foi suficiente para que eles fugissem daquela grande tempestade. E o fato curioso que eu quero trazer aqui para vocês, a primeira reflexão é exatamente essa: tudo pode mudar de repente. Porque nós estamos muito bem acostumados com a ideia de que grandes tempestades podem vir sobre pessoas irresponsáveis. Gastei demais, meu salário não deu, zoou todo o meu orçamento. Houve uma causa irresponsável, você está colhendo algo que você mesmo plantou, amém? Ah, meu casamento está dando errado, mas por quê? Porque eu xingo minha esposa, ela me xinga, porque não há respeito, não há carinho, não há comunhão, é só fachada, a gente só tira foto no Instagram, mas em casa é um caos. Naturalmente é de se esperar que aquele casamento não vá bem. Então a gente nem liga tanto quando sabemos que a culpa do problema é nosso. Ah, no trabalho, fui mandado embora. Tadinho, mas por quê? A empresa estava ruim? Não, eu que faltei uns 3 dias. Peguei uns 7 atestados no ano. Passei sabão no olho para poder ir para a praia. Meu chefe pediu para eu fazer uma planilha, eu não fiz. Falei para ele, estava cansado para fazer. Sou obrigado não. Igual a Rochelle, meu marido tem 2 empregos. Você é mandado embora, então você nem fica tão chateado assim. Agora, o fato curioso dessa passagem é que aqueles discípulos não estavam em desobediência, eles estavam totalmente no centro da vontade do Senhor naquele exato momento. Porque, lembrando de um outro personagem que estava no meio do mar, Jonas estava fugindo da presença do Senhor, estava desobedecendo uma ordem muito explícita: vá a Nínive pregar o arrependimento. Nínive é para lá. Aí Jonas falou, mas eu não quero, eu vou para cá. E naquele barco uma tempestade vem sobre eles. E começa toda aquela loucura, quem que é o culpado, o que está rolando, o que eu faço? Jonas sabia. Ele falou, me joguem no mar, porque a culpa dessa tempestade toda é minha. Então nós estamos muito acostumados com essa ideia de estou em desobediência, o Senhor está me corrigindo. Agora nós ficamos muito espantados quando estamos no centro da vontade do Senhor e de repente aquela tempestade terrível vem sobre a nossa vida. A nossa cabeça buga, entra em parafuso, entra em colapso, porque nós também criamos uma falsa verdade de que estar em obediência, caminhando, seguindo a Jesus é como que eu posso dizer? É muito claro que a minha vida agora vai ser um morango. Tudo que eu tocar vira ouro. Tudo que eu falar acontece. Eu declaro! E nada acontece, você fica, uai, mas falou que era só falar o nome dele que acontecia. Eu ouvi o pregador falando que se eu mandasse um pix para ele, os meus sonhos seriam realizados. Eu ouvi um cara que falou que se eu ficar com o copo de água em cima da TV, hoje está mais difícil, com a TV de LED, não dá para colocar o copo mais, ficou difícil para esses caras aí. Não, porque se eu tomar a água ungida que veio de Israel, meu corpo, o manjaro vai ficar para trás. É tomar o azeite ungido que eu fico magro no outro dia. Não, agora vai dar tudo certo, Carol, porque eu estou no grupo de louvor.
Eu estou vindo nas escalas, eu chego antes do horário. Eu até peço para a Laisa me colocar mais do que ela precisa. Não, porque eu estou sempre pregando, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou construindo a minha casa na rocha. Agora nada vai vir sobre mim. A nossa cabeça buga quando nós estamos em obediência ao Senhor, e mesmo assim as tempestades vêm sobre a nossa vida. Por isso a primeira reflexão que eu deixo aqui para vocês é: tudo pode mudar de repente. Para quem está em desobediência, é meio que uma consequência dos seus atos. Mas para quem está em obediência, é o Senhor te levando para um novo nível de intimidade com Ele. Mares calmos não formam bons marinheiros. Aleluia, glória a Deus. Mas algo que nós precisamos enfatizar aqui, que estar no centro da vontade de Deus e vivendo em amor não nos deixa isentos de tempestades, porque de repente o barco da nossa vida pode ser atingido por fortes vendavais. Jesus sempre foi muito claro, lá no Sermão da Montanha, dizendo: se alegrem quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Fiquem felizes quando tudo ficar meio esquisito por causa do motivo de você estar seguindo ao Senhor do universo. É motivo de alegria ser perseguido por causa do amor a Jesus. Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e com Ele somos mais do que vencedores. Jesus nunca disse que a nossa vida seria tranquila, muito pelo contrário. Quem está dizendo isso para você está te enganando. Até Jesus voltar, as tempestades virão contra nós. Segunda reflexão: Ele se importa com você. Recapitulando, eles estavam tentando de todas as formas fazer com que aquele barco não fosse destruído. Sabe quando eu e você estamos diante de uma crise e a gente fala assim: peraí, eu não vou ficar parado, eu vou tentar de alguma forma contornar esta situação, eu vou dar meus pulos, eu vou na força do meu braço, não vou incomodar ao Senhor. Jesus está dormindo. Jesus, está mó B.O. aqui, mas não se envolve não, vou te mostrar o quão bom eu sou. E eles tentaram de todas as formas. Sabe quando você começa a orar e parece que o negócio piora? Sabe quando você começa a jejuar e fala: agora Satanás sai da frente. Aí Satanás te dá um rodo. Você fala: ô Satanás, mas era para você ter medo de mim, estou jejuando agora. Sabe quando você tenta com todas as suas forças resolver todos os problemas que estão vindo contra a sua casa? E aí você toma uma atitude, a situação piora, você vai por um caminho, também piora. Chega a um ponto que você diz: Senhor, salva-me. O Senhor não te importas que eu morra. É quando o nível de desespero está tão grande que a morte parece estar à sua frente, pronta para te tragar. É quando a ansiedade, a depressão, o medo, a angústia começa a vir sobre a sua vida de uma forma tão forte que você não vê saída. E esses discípulos nos ensinam algo muito poderoso neste momento: clame ao nome do Senhor. Jesus está no barco da sua vida, meu irmão. Eu sei que parece que tem momentos que parece que Jesus está dormindo. Eu sei. Já passei por alguns momentos nessa minha pouca caminhada com Deus, aonde eu olhava para o futuro e não conseguia enxergar futuro. Aonde a dor, a angústia era tão grande que eu não queria sair de casa. Meu coração acelerava só de pensar em encontrar algumas pessoas. Aquela angústia, aquele desespero, dizendo: é o meu fim. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós nos deparamos com tantos problemas. E aí olhamos para o céu e oramos, e parece que a nossa oração nem do teto da nossa casa passa. Ela bate no teto e volta.
Aí você liga para um amigo seu pedindo ajuda, ele nem se importa com você. Preciso de ajuda, eu também preciso. Quando você arrumar alguém que te ajude, fala para ligar para mim também. É quando você espera que alguém bata na sua porta para que te traga um pouco de consolo e ninguém vai até você. É aquele tipo de tempestade aonde você começa a olhar para trás e dizer: Senhor, o Senhor disse que estaria comigo. O Senhor me chamou para um novo e vivo caminho. As expectativas que eu tinha era de que agora tudo iria dar certo de uma forma muito leve, muito simples. Mas eu me enganei. Não te importas que eu morra? É aquele nível de oração onde você já não pede, você confronta Jesus por conta da sua angústia. Não é mais uma oração de petição, é uma oração de confronto. Ei, Gé, você não se importa que eu vou morrer não? Foi você que me chamou para esse caminho. Ei, Jesus, foi você que me mandou entrar nesse barco. Eu não queria estar nesse barco, mas o Senhor me chamou. O Senhor disse: entre neste barco, porque é necessário que a gente chegue do outro lado. Mas parece que o Senhor está dormindo tão gostoso, que nem se importa com aquilo que eu estou vivendo. Ah, meu irmão, mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Jesus está no barco. E o fato de Jesus estar dormindo é uma lição para cada um de nós aqui nessa noite. Só dorme no meio da tempestade quem sabe no colo de quem está dormindo. Ô irmão, a tempestade quebrando geral lá fora, e Jesus estava dormindo igual um bebê, pastor. Igual a Sara, quando dá 9 horas da noite, que ela fala: quero mamar e naná. Quero saber se tem conta para pagar amanhã, não estou nem aí, meu parceiro. Eu quero o meu mamar e eu quero naná. E Jesus estava assim, ó, imagina Jesus agarradinho no travesseiro, e o barco chacoalhando para um lado e para o outro. E os discípulos pensando: ele não vai acordar não? Será que ele não está vendo que eu estou prestes a morrer? Ah não, eu vou intensificar a minha oração. E aí eles descem até o encontro de Jesus e dizem: Jesus, acorda! Está dando ruim. O Senhor disse que nós tínhamos que chegar do outro lado, mas eu acho que vamos morrer no meio do caminho. Aí Jesus se levanta, Carol. E sabe o que é mais curioso, pastor? Jesus não levantou por causa do barulho da tempestade. Jesus levantou por causa do clamor da sua igreja. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Jesus não se desperta por conta da situação que está na sua vida. Jesus está preocupado porque Ele ouviu a tua voz no meio da tempestade e Ele se levantou para vir ao seu encontro. A nossa oração faz mais barulho no coração de Jesus do que todo esse caos que esse mundo está vivendo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe aquela oração que você achou que não passou do teto? Jesus colheu na palma das suas mãos. Ele levantou, pastor, não porque a tempestade estava chacoalhando o barco, mas porque os discípulos clamaram o seu nome. Ah, que Jesus maravilhoso. Eu não sei qual é a tempestade que está vindo sobre a sua casa, sobre esse ano. Tantas notícias ruins que estão aparecendo por aí. Mas uma coisa eu posso afirmar a cada um de vocês: se vocês clamarem o nome de Jesus, Ele virá ao seu encontro. Porque aquele que te chamou para essa boa obra é fiel para cumpri-la até o final. Você não vai parar no meio do caminho. Você chegará do outro lado da margem deste rio. Ah, mas pode vir tempestade que for. O dono do universo está dentro do barco. Aquele que é maior do que a tempestade está guiando o seu barquinho. Ele se importa com você. Aleluia. Terceira reflexão: paz em meio ao caos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento. Ei, calma aí, campeão. O pai chegou. Ei, mar, aquieta-se.
aquele que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra, está declarando algo sobre a sua vida nessa noite. As tempestades e o mar que se levantou para te destruir, Jesus vai lançar uma palavra hoje, tudo vai se acalmar. Você acordará amanhã e o mar da sua vida estará em completa bonança, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, lança uma palavra: ei, acalme-se, o meu filho precisa chegar do outro lado. Jesus nos ensina que ter paz no caos, não significa a ausência de tempestades no meio da nossa jornada, mas sim a certeza de que no dia bom ou no dia ruim, Ele nos sustenta por sua graça e amor leal. É infinita. Eita, isso aqui é pesado. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou ter que falar. Amém? Estão preparados? Se você é daqueles que anotem, anote isso daí. É infinitamente melhor estar na tempestade com Jesus do que desfrutar de uma vida de uma falsa tranquilidade longe da sua presença. Irmão, é muito melhor estar no meio da loucura com Jesus no seu barco do que ter uma vida tranquila indo direto para o inferno. O caminho que leva à perdição é um caminho largo, é um caminho tranquilo, é o caminho da paz e amor. Mas Jesus diz que o caminho que nos leva ao céu é um caminho estreito, é um caminho complicado, é um caminho tortuoso. Mas a boa notícia do caminho tortuoso é quem vai na frente de você. É Jesus que vai abrindo o caminho, vai tirando as pedras, acalmando tempestade, curando suas feridas, provendo na sua vida, trazendo tudo aquilo que você necessita no tempo ideal de Deus. Jesus não está atrasado, meu irmão. Talvez você esteja pensando: não, mas eu estou orando há tanto tempo, Jesus ainda não chegou. Se Ele não chegou, é porque não é a hora de chegar. Não, mas acalme-se. Jesus está no barco, e na hora certa, Ele se levantará e acalmará a sua tempestade. O grupo de louvor já pode subir. Ó, estou melhorando, hein? Quarta reflexão: quem é este? Lembra que eu falei que mares calmos não são capazes de formar um bom marinheiro? Lembra que eu falei que aqueles que nunca passaram por algum aperto com Jesus não têm autoridade para declarar que Jesus é provedor na sua vida? Como é que eu falo algo que eu ainda não vivi? Como é que eu vou afirmar uma coisa que nem eu mesmo experimentei ainda? E Jesus não permite que tempestades venham sobre a nossa vida simplesmente porque Ele quer brincar com as suas emoções. Não é porque Jesus quer testar os seus limites. Não é porque Jesus quer ver qual é a sua reação diante da crise. Não, Jesus não é um Deus sádico que faz coisas para prejudicar os seus filhos por mera formalidade. Jesus é bondoso. Jesus é justo. Ele é fiel. Ele é um pai que quando um filho pede uma pedra, não dá para ele uma pedra, mas dá um peixe. Ele é um pai muito melhor do que eu e você somos. Modéstia à parte, eu estou tentando ser o melhor pai que a Sara poderia ter. Mas é constrangedor quando nós estamos diante de Jesus e vemos que Ele é um pai muito, 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 muito maior do que eu. Jesus não está brincando com as suas emoções. Jesus não está te colocando em lugares tempestuosos simplesmente para ver até onde você vai. Lembra que eu falei que é motivo de grande alegria passar por tribulações por causa de Jesus? É porque somente quem está no mar da aflição vai conseguir enxergar com os próprios olhos Jesus se levantando no meio da tempestade e acalmando o mar da sua vida. Jesus estava, ao chamar aqueles homens para dentro do barco, pastor, Jesus estava tirando eles da teoria e colocando na prática. Vocês viram o que eu fiz com eles?
Viu que eu toquei o leproso, ele foi curado. Viu que eu dei uma ordem na vida de Jairo, o servo dele que nem aqui estava foi curado. Viu que eu expulsei o demônio de tanta gente. É muito bom viver uma teoria, mas Jesus está chamando a sua igreja para uma vida prática, uma vida que vai ser forjada no meio da tempestade, uma fé genuína que será aprovada no meio do fogo. Quem é este? Foi a pergunta que os discípulos fizeram uns aos outros no momento que Jesus se colocou de pé naquele barco, deu ordem aos ventos e disse: cessa, porque o Deus do universo está aqui neste lugar. A situação pode ter saído do controle das suas mãos, meus irmãos, mas jamais saiu do controle das mãos de Jesus. Aqueles homens experimentaram algo que só quem estava naquele barco pôde experimentar. Eles viram o Rei dos Reis. Eles viram o Jesus que curava, demonstrando que ele não só era um Jesus que curava, um Jesus que pregava, mas era o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, estava diante da presença dos discípulos, e eles não poderiam ter essa experiência, se não estivessem no meio daquele caos. Jesus nessa noite está nos ensinando que é possível ter paz no meio do caos, porque a nossa paz não é uma situação, a nossa paz não é um lugar, a nossa paz não é uma circunstância, a nossa paz é uma pessoa que se denomina como Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus Emanuel. Jesus é aquele que em Mateus capítulo 28, se eu não me engano, versículo 20, parte B, disse: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus não prometeu que não passaríamos por tempestade, mas Ele prometeu que estaria conosco, seja o dia bom, seja o dia mau, seja na fartura ou seja na falta, seja no dia da alegria ou no dia do choro. Jesus se faz presente em todos os momentos da nossa jornada. Por isso eu repito, é muito melhor estar com Jesus no meio da tempestade do que não ter experiência nenhuma com Ele. Oh, Jesus, eles viram o próprio Deus manifestando, Gênesis capítulo 1, onde Ele declarou e tudo se fez, onde Ele deu ordem e tudo foi criado. Oh, meu irmão, você está andando com o Criador do universo. Não permita que o medo venha suplantar a sua fé, não permita que o medo venha te tirar a sua confiança de Jesus. Pode ser que ele esteja dormindo neste momento na sua jornada, mas ele não se esqueceu de você. Continue caminhando no centro da vontade de Jesus, porque lá no primeiro versículo que nós lemos, versículo 35, o pessoal já está tudo aqui, meu Deus, não vai acabar não? Pediu para a gente subir e está aí falando, aguenta aí. Versículo 35, Jesus disse: entre no barco, porque nós vamos chegar do outro lado. Irmão, você não entrou num barco furado não. Quando você desceu as águas do batismo, levantou sua mão, se arrependeu dos seus pecados, você disse sim para Jesus, e Jesus nunca perdeu uma batalha, nunca foi frustrado por uma tempestade. Ele vai te fazer chegar do outro lado da margem desse rio, seja o dia bom, seja o dia mau, venha a tempestade, venha a bonança, venha a falta, venha a fartura, Jesus vai te conduzir até a vida eterna, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Talvez você esteja aí vivendo um tempo complexo na sua história. Meu Deus, a igreja está difícil, o trabalho está difícil, parece que tudo está difícil, parece que Jesus, é tanta palavra que o Senhor declarou, foram tantas promessas nos últimos anos, que essa igreja ia romper, que ia crescer, que ia encher, que ia explodir, que ia comprar outro terreno. Meu Deus, nada está acontecendo, você está dormindo. Não, Ele está nos preparando no
meio da tempestade. Ele está nos dando resiliência, perseverança. Perseverança é permanecer, independente da situação. Jesus está fazendo uma igreja madura, uma igreja que confia, que não fica esperando a situação melhorar. Ele está nos forjando, nos transformando em cristãos verdadeiros, cristãos genuínos. O objetivo de Jesus foi concluído na vida de Pedro, pastora, porque lá em Atos, vamos ouvir uma história de que certa feita Pedro foi preso, pastor. E ele foi preso porque estava pregando a palavra do Senhor. Ele estava no centro da vontade de Jesus, pregando as boas novas, curando os enfermos, expulsando os demônios. E ele foi preso com uma sentença de morte, Venâncio. Ei, Pedrão, amanhã a sua cabeça já era. Aproveitou todo esse momento? Que bom, porque provavelmente amanhã você não vai acordar com vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro dormiu no meio do caos. O anjo desceu, o anjo desceu, Rogério, para livrar Pedro. E ele teve que acordar Pedro. Ei, campeão, acorda, você não vai morrer amanhã. Você tem que continuar pregando as boas novas do reino de Deus. Eu vim te tirar do meio do caos. Mas Pedro tinha aprendido com Jesus, porque ele sabia que o Cristo da sua vida era poderoso para mudar a sua história. Porque o homem diz uma sentença, mas é o Senhor quem determina todas as coisas. Pedro teve que ser acordado pelo anjo. Jesus quer nos transformar nesse tipo de crente, que no meio do caos vai dormir. O anjo vai ter que te acordar no meio da madrugada para dizer: ô campeão, acorda, sua bênção chegou. Ai, Jesus, que bom que eu já estava até cansado de dormir. Mas por que você estava dormindo? Porque eu sei que o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Aquele que me chamou para boa obra vai me sustentar até o fim da minha vida. Se amanhã for o dia da minha chegada, aleluia, cumpri aquilo que Jesus falou. Mas se amanhã não é o dia da minha morte, Ele vai acalmar a tempestade da nossa vida, e chegaremos do outro lado e permaneceremos pregando as boas novas do reino de Deus. Se coloquem de pé e vamos orar, aleluia. Pega na mão desse irmão que está do seu lado aí. E você vai orar por ele e ele vai orar por você. Porque nós somos uma igreja que não olhamos para os nossos próprios umbigos, mas olhamos ao nosso redor e abençoamos uns aos outros. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque nesta noite nós aprendemos que é possível ter paz em meio ao caos, porque o Senhor é a nossa paz. Nós aprendemos, Pai, que as dificuldades da vida estão, na verdade, forjando o nosso caráter, nos preparando para acessar novos níveis de revelação e intimidade contigo. E eu quero te pedir que nesta noite o Senhor esteja fortalecendo a fé da tua igreja, Jesus. Que o Senhor esteja nos ajudando a confiar em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa resiliência, Jesus. Não nos deixe paralisar no meio da tempestade, Jesus. Mas nos ajuda a continuar confiando, clamando, confiando que o Senhor é o bom pastor, e que por mais que passemos por um vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo, o Senhor do universo, que nunca perdeu uma batalha, que nunca frustrou os seus planos, não vai começar agora. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é suficiente, Senhor. Queremos declarar nesta noite, como Pedro declarou naquele dia: para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos? Sairemos da tempestade? Não. Se o Senhor estiver no meio da tempestade, é lá que nós queremos estar, porque o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade do Senhor. Se você concorda com isso, aplauda e glorifique o nome de Jesus.